Olá, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Rogério Estival Morgado e eu tenho feito essas lives na hora do almoço com temas de gestão, com temas de orientação para a pequena e média empresa e principalmente para o meu jovem aluno, para o jovem profissional, para as pessoas que aqui por algum motivo entram. E hoje em especial um tema sobre vendas. Eu quero bater um papo com você que está chegando em meia hora, sobre vendas e como que a gente pode, nesse momento tão interessante e difícil da economia, fazer a gestão acontecer. Então, saúdo aí meus queridos que estão nessa live, pessoas que nesse momento aí de coração abrem. É um projeto diferente, é uma segunda fase. Vou falar que na primeira fase foi um diagnóstico, a gente conversou com especialistas, com pessoas das diferentes áreas da gestão, e para manter o horário nessa transição que agora recomeçaram as aulas, eu mantive a quarta para uma conversa sozinho sobre vendas, já que é um assunto muito importante. A gente vai deixar gravado esse tema aqui 24 horas, depois vai subir para o canal. A gente vai ter um projeto aí de fazer com que esses conteúdos possa chegar para diferentes pessoas, para pessoas que têm interesse em aprender, mesmo nessa facilidade que o Instagram dá, mas ao mesmo tempo a instabilidade da rede, da tecnologia. Sejam todos bem-vindos. Então é um projeto, mais um pouquinho de inovação nele, é um projeto que mais do que conversar, é trocar uma ideia com você e prorrogar para uma ação, para um processo de escolhas, E nesse setor de vendas nem sempre é muito fácil. Talvez uma das áreas que na universidade, no ensino acadêmico, menos pessoas têm tido interesse de aprender, se desenvolver ou até falar que é um especialista, um mestre ou doutor, como eu fiz esses estudos nessa área comercial. Então, eu saúdo você. A minha escolha aqui por esse horário do almoço é para facilitar a conexão, é para falar com pessoas de negócio, é para falar com você, meu ex-aluno, você, meu amigo, você, pessoa carinhosa, querida, e eventuais colegas de vocês, que aí nesse marketing boca a boca, como a gente sempre fala em aula, nessa tentativa de divulgação, nesse processo de levar ao outro aquilo que a gente recebe é bom, a gente possa aprender um pouco mais. Tenho tido convites de levar esse conteúdo para outros formatos, formatos fechados como o Zoom para algumas empresas, formatos aí em certos sites de companhias que querem ouvir esse recado para os seus funcionários, mas nesse momento, nesse período da pandemia, com as aulas que retomaram, a minha vontade é manter na hora do almoço, nas sextas, a gente sempre vai ter um convidado, nessa sexta em especial, um senhor, um garoto, ou um menino. Eu conheço ele em todas essas fases, hoje ele tem a minha idade, por isso que já é um senhor, mas eu trabalhei com ele há 20 anos atrás, professor Clóvis Castelo Júnior. Ele vai estar aqui na sexta falando um pouquinho de empreendedorismo. Ele é um professor que deu certo nessa parte da carreira, ele é dono de uma escola e que começou operações inclusive nos Estados Unidos recentemente, para comunidades brasileiras, para estudos e ensinos. Daqui a pouco o Clóvis vai estar aí com a gente assistindo, porque hoje eu vou tentar conversar com você que apresenta, que aparece, que está aí, sobre um dos temas mais difíceis da gestão, pela falta de interessados, porque não existe negócio que sobreviva se não tiver a gestão positiva das vendas. E o que eu tenho falado de gestão positiva? É porque eu estou correndo com esse assunto aqui no Brasil. Porque ao invés de ficar apenas nos diagnósticos, nos modelos, inclusive os ultrapassados, para um período que foi antes dessa pandemia, a gestão positiva ela nos impere, ela nos faz ter uma ação. E a ação positiva, a ação baseada na atitude, ou que em Harvard tem dado muitos alunos na história da psicologia positiva, Eu me aproprio por esses elementos na administração de empresas. Eu, como professor universitário há quase 20 anos, aliás, esse ano eu completo os 20 anos, como orientador de algumas pessoas na área do coaching, agora a gente está rebatizando isso como mentorias, como também alguém que tem dado treinamentos nessa área do varejo, na área de loja. Eu estou muito preocupado com alguns pequenos negócios que têm tido dificuldade para fazer as suas vendas acontecer. Então, na live de hoje, onde eu vejo, saúdo cada um dos convidados que aparecem, que entram aí, é um projeto pioneiro, feito da nossa iniciativa, contado com a colaboração de alguns de vocês, que inclusive sortearam já coisas aqui na lives, patrocinaram de certa forma o projeto
né, com a nossa orientação de coach, de mentor e, claro, os professores que aqui se apresentaram no primeiro mês do projeto, que foi aí o final do mês de abril, começo de maio, né, até a semana passada, que foram mais salutares nos pontos de vista das áreas da gestão. Quase todos eles me falaram: Morgado, minha sua disciplina. Professor Rogério Morgado, e a área de vendas, que é uma matéria optativa, é uma área de pós-graduação que eu leciono, é uma área de curso, e o qual eu trilhei minha carreira há muitos anos, né? Desde a área de vender no balcão de loja, onde ainda era estagiário, na livraria da EDUSP, até depois na venda de projetos, passando pelo jornal, pela agência de propaganda, por consultoria, pela HSM, né? E nos últimos anos com consultoria não só minha, mas consultorias também internacionais, que quase sempre são chamadas para quando a empresa tem problema de vender. Então eu quero nesses minutos fazer algumas reflexões para você que me assiste. Depois eu vou ler, né, os apontamentos ao pós a live. Durante aqui eu vou tentar responder se tiver algumas perguntas depois dos primeiros 15, 20 minutos. E sexta-feira eu retomo o formato com o entrevistado, com alguém que vem num bate-papo trazer contribuição. Então são dois formatos diferentes. Nessa live sobre vendas eu vou fazer os princípios das vendas, vou falar como uma empresa pode se reestruturar para vender mais e principalmente do início, o que é isso, né? Muitas vezes a gente tem escutado de alunos, de empresários, de pessoas que até querem e têm o sonho empreendedor, que não serão vendedores, que não sabem fazer isso, que venda é muito difícil. Venda nada mais é, gente, para gravar, né? Para a gente guardar isso do lado esquerdo do peito, mas também na cabeça, porque toda vez a gente vende um serviço, toda vez a gente vende um compromisso, um produto. Vendas nada mais é do que uma comunicação persuasiva para potenciais clientes. Então, a empresa, por essência, é uma instância vendedora. Não existe organização que não seja de vendas, né? Vendas quase sempre é algo implícito na área dos negócios. A gente não tem tido aí muitas vezes sucesso em épocas de crise com as vendas. Então faltaria conhecimento, faltaria muitas vezes pessoas preparadas. E é um pouco disso nesses 20 minutos que eu quero dialogar com você. Hoje em especial uma live sozinho, né? Uma live nesse sentido, como já expliquei. E aí, além desse conceito básico, qual a importância da venda que eu quero gravar nesse momento para você que me assiste, para essas pessoas que estão aqui no ar com a gente. A importância é que não existe negócio bem sucedido se não tiver as vendas acontecendo. Nenhuma empresa, né, consegue sobreviver se não vender. Então, eu sei que é importante, como a gente ouviu aqui, né, com a professora Eliette, a área de pessoas, é importantíssimo, como o professor Denis Forte falou, a área financeira, a área jurídica que o Fábio Vax trouxe, mas vendas é um conceito que deve agregar todas essas demais áreas. Vendas, quando a gente fala nisso numa loja, é a área que impulsiona, né, a transação comercial. É para isso que a loja existe. Né? A loja é um espaço, quase sempre no final de uma cadeia de distribuição, que leva ao consumidor final, produtos e serviços. Então, focado nesse conceito que no dia a dia a gente vê acontecendo, né? Tá aí com a Nides, do seu grande pet shop, das suas lojas aqui da Vila Mariana, tá o pessoal que tem experiência em lojas de varejo, né? Fabrica, tá a Molena, a Núria com seus produtos artesanais, e que a gente aí está ensaiando projetos de vendas para fazer nessas lives. Todas as empresas, né, e não apenas as grandes, devem cuidar, né? Seu Gilmar, que também é um experiente vendedor aposentado hoje, mas ensinou muita gente, inclusive eu, e tem falado bastante dessa área sempre nas conversas hoje familiares, né, e de orientações. Então, gente, vender, né, nada mais é do que uma comunicação persuasiva com potenciais clientes, onde o empresário, né, pequeno, médio ou grande porte, deve se predispor a fazer. E aí há um preconceito, né? Numa sociedade onde a gente não tem tido formação de vendedores, pelo menos nos bancos universitários, falar em vendas é um pouquinho mais arriscado para aquele profissional da área de marketing, da área de comunicação como eu sou. Porque a gente não encontra tanto respaldo nos pares. A gente não tem muitas vezes experiência profissional, né, de quem trilha a carreira universitária, de professor, como tendo sido um vendedor.
E eu sempre falo em sala, tem alguns alunos aí, eu acho que o Antônio passou, a Paty Freitas, entre outros, que o bom vendedor, ele também se forma na prática. Então, por mais que a gente troque ideias aqui do conceito, por mais que a gente consiga falar de vendas de uma maneira estruturada, de um processo assim de fazer as coisas acontecer, com foco positivo, né, de realizar operações comerciais, a experiência é que nos dá o traquejo, nos dá a forma, nos dá aí a mentalidade para que isso ocorra, né? Então, a segunda parte, depois dessa definição inicial, que vendas é de fundamental importância, que vendas acontece nos negócios mesmo que eu não queira estudar, porque sem ela o negócio perece, o negócio fecha, eu quero dar um toque para o profissional de vendas, como se fosse o segundo bloco. E quando eu encontro um empresário, né, é isso aí mesmo, a Doce Aroma, a Níris com seus negócios, as pessoas que vão ver essa gravação, que a gente pretende subir para um canal aí futuramente, é que vendas precisa demais, mesmo com a tecnologia, mesmo com os novos recursos, de quem a executa. O vendedor, uma base conceitual construída em competências, o que seria isso? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Não dá para desenvolver força de vendas se eu não tiver esse profissional gabaritado, essa pessoa preparada, né, com esse assunto de competências profissionais que tanto eu venho falando em sala, tantos colegas, professores também nas diferentes disciplinas têm trabalhado. A gente consegue formar um vendedor. Eu quero cortar aquela ideia falsa que um vendedor nasce pronto. A gente até pode ter pessoas que têm uma predisposição, uma afinidade, uma intenção de vender, né? E aí consegue, com uma formação, com uma experiência, se gabaritar, se tornar melhor nessa prática profissional. Então a gestão hoje precisa de bons vendedores, né? Ainda mais se esse vendedor for o dono do pequeno negócio. A gente tem que cortar essa visão falsa, essa visão que vendedor é apenas para aquele cara que não tem muita formação ou que fala pelos cotovelos. Não, vendas é um processo empresarial. Vendas é um processo empresarial que deve ser desenvolvido por todo e qualquer negócio. Então essa live, né, como eu disse, pedi ao Criador, ao Senhor antes na minha oração aqui, antes de entrar e falar com vocês, eu quero falar para poucos e bons multiplicadores, poucas e boas pessoas que têm muito conhecimento, né, e que vão adquirir mais e levar para frente. E dessa maneira, numa sociedade que precisa de empresas vendedoras, éticas, né? Mas empresas vendedoras precisam de empresas que façam as coisas acontecer, que são elas que movimentam a economia. Então, nesse fundamento de fazer vender, é que a nossa conversa aqui se estabelece. Eu gostaria muito, na segunda parte, de tentar responder algumas perguntas, né? Até porque agora eu vou entrar numa parte conceitual e que alguns cursos livres, ou até aí cursos pagos, né, por algumas entidades, consultorias até o Sebrae, ensinam, e eu queria desmistificar 4 formas de um pequeno varejo, de uma loja, olha lá, pessoal do bairro, o pessoal que aí vai assistir, como uma empresa de varejo pode vir a vender mais, como ela se estrutura dentro desse processo de organização das suas pessoas, dos seus produtos e dos seus processos, né? A gente que dá aula de marketing às vezes já ouviu e sempre tem aí o questionamento dos 4 P's. Eu estou falando de P's também, mas P's aí criados nessa parte empreendedora, nessa parte conceitual de vendas, né? Então, se alguém puder escrever ou aí passar para a live para quem assiste, o primeiro item que a gente vai trabalhar nesse formatão de vender mais são as pessoas, e não só a figura do vendedor, né? Então, o primeiro P de como vender mais, a gente precisa dar uma atenção ao nosso balconista, né? A nossa estrutura de bastidores da loja, então quem repõe o produto, e são as pessoas que a gente vai falar de competências, de um toque ou outro, para você, pequeno empresário ou profissional que sabe da importância de vendas. O segundo detalhe que a gente tem aí para uma empresa vender mais, é claro, e é ele que entrega a oferta da loja, é essa palavra que muitas vezes os sistemas de qualidade priorizam, é a ideia do
produto, né? Então a gente só satisfaz uma necessidade de mercado. Estou falando para você, pequeno empresário. Estou falando para você que tem aí um trabalho artesanal e busca clientes para vender o seu job, para vender o seu serviço, para vender esse item que você elabora e tão carinhosamente oferece ao mercado. É no produto que as pessoas encontram a satisfação das suas necessidades e desejos, né, quanto a uma aquisição. Então nós vamos trabalhar sempre que a visão da pequena empresa, ela tem que ter um portfólio de produtos adequado, né, àquele bairro, aquele público-alvo, aquela região a qual ela atende. Então quando a gente trabalha esse conceito, desculpa aqui mexendo, a gente tem aí que o produto deve ser também pensado numa planilha de custo que seja possível de efetivar as vendas naquela localidade. Então hoje, né, quando a gente fala de a empresa precisa vender mais, será que ela está com o portfólio de produtos adequado? Será que esses produtos estão com um preço muito bem aí desenvolvido para esse espaço? Será que hoje, né, quando a gente está indo aí agora com a discussão da reabertura das lojas, do comércio, Deus queira o quanto antes, mas com um grau de segurança, com um grau aí de proteção, será que a gente tem a possibilidade, né, de fazer os negócios acontecer? Então a gente tem que ter produto para oferecer a esse mercado e claro, com aquelas planilhas que quem aí estuda marketing, né, sabe da adequação do preço, da possibilidade do parcelamento, que o cartão de crédito seja também algo que muitas vezes esse pequeno empreendedor, né, a minha conversa direcionada principalmente para você que hoje está me ouvindo aqui nessa hora do almoço, nessa tentativa de live sozinho, em virtude das solicitações de alunos, de ex-alunos e principalmente da fala de alguns dos colegas professores que eu entrevistei ao longo desse mês de maio, né? A gente precisa ter produtos que vendam, produtos que o cliente queira. E essa há uma formulinha por trás, que a nossa aula aqui trabalha com você, falando das necessidades, desejos e expectativa, né? Então seja muito bem-vindo a quem está entrando aí, aos meus amigos que aparecem, a gente falando da live de vendas, né? Quando a gente fala das necessidades, é aquilo que o indivíduo precisa. Então será que a sua loja tem produtos que no dia a dia, para aquele foco, para aquele público, para aquele segmento de público, as pessoas precisam? As pessoas compram um pãozinho francês ali, né? Veja que uma simples padaria, ela tem uma composição de portfólio de produtos dessa maneira, né? Uma padaria, ela vende o pão francês, mas é claro, ela sabe que as pessoas também têm alguns desejos, né? Agora, com o prazer de ter o meu amigo, o especialista Félix Leon, que é um homem do neuromarketing. Saudação a você, meu caro. A gente sabe que o indivíduo tem a parte das emoções. Aliás, é a nossa aula básica, né, Félix, lá de Marketing 1, quando a gente fala do indivíduo que ele tem necessidades e desejos. Necessidade é a parte cartesiana do cérebro, a parte do que o indivíduo precisa, né? E os desejos, aquilo que ele pode vir a comprar, porque ele tem algo especial, porque ele tem algo que ele precisa, muitas vezes, satisfazer o seu modelo psicanalítico aí, ego, vontades íntimas, né, mapas mentais, entre outras descrições que uma venda estratégica também deve percorrer para fazer sua proposta de valor muito bom. Obrigado, Fê. São temas assim que eu venho estudando há décadas e que nessa hora, né, que a gente tem uma pandemia instalada, que tem negócios fechados, que tem empresas com problema de receita, não dá para a gente pensar que vendas acontece aleatória. Não é pela variação climática que a gente vai vender, né? Então, fala aqui diretamente com a querida Eronides. Abriu a loja e torcer para o cliente entrar é uma prática antiga, é uma prática que já foi. A prática necessária do bom comerciante hoje é de abrir a loja, mas saber que ali tem produtos e pessoas que vão fazer um processo de vendas. Por isso que eu descrevi no começo dessa live, que vai ficar gravada, que vai rodar aí um dia e quiçá a gente vira um produtinho aí para o nosso canal do YouTube que a gente está montando. Então os processos de vendas devem acontecer, né, com essa estruturação da loja, do portfólio de produtos e, claro, das pessoas que ali atendem esse cliente, seja pelo telefone, seja no balcão, seja nas diferentes interações que o comércio hoje, né, inclusive alertado aí, direcionado pela pandemia, tem tido isso. Isso mesmo, Nides, não podemos ter uma loja apenas de reação, a gente tem que ter uma loja de ação em buscar esse cliente. Então, nesses princípios fundamentais da venda,
E eu chamei de gestão positiva porque uma gestão frente à crise é uma gestão onde a gente tem que ter essa ação, ou como a gente falou hoje cedo até, né? Uma atitude. A gente tem que ter empreendedores que tenham uma atitude de congregar valores em seus produtos. Ter equipes que passam isso junto ao atendimento ao cliente. Ter o processo de vendas montado do começo ao fim e não apenas ali no balcão, quando o cliente chega e estranha o preço, pede por um item que falta, né? Tem aquele desleixo por parte do balconista ou do atendente que não dá a atenção necessária. Então são essas reflexões que eu quero trazer aqui, né? E periodicamente nessas lives que eu estou construindo, um projeto elaborado com todos vocês, porque é uma conversa que eu falo, mas eu vejo a ressonância, a resposta, a ação mesmo aí de vocês aprovando ou não o conteúdo, mas de certa forma pensando juntos, que eu quero aí ao longo desse processo. Eu tenho mais 10 minutos pelo que eu marquei, meia hora de live, para dialogar antes de falar das 4 estratégias. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? A hora de eu parar, ler aí a telinha. Disse que a aula do Morgado na hora do almoço, como até um colega aí, professor Fulvio, disse, né? A Morgan Class no lunchtime tem que estabelecer, e eu tenho muita gratidão. Eu acho que eu estudei muito nesses anos para ficar guardado, e tem bastante empresário, empreendedor, jovem profissional, que essa contribuição, essa fala social nossa é muito importante. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão com medos, é verdade, Nise, e aí a gente tem que ter a gestão positiva. Eu tenho um convite, inclusive de pessoas positivas que me assessoram, estão comigo, e eu vou dizer aqui, meu pai, minha mãe, minha sogra, né, os meus filhos, as pessoas que gostam da gente, de levar essas reflexões para o Facebook. Então a gestão positiva é algo muito além das empresas. Eu fui vendedor durante muito tempo, e quando a gente fala de vendas, a gente tem que cuidar muito também de si mesmo. Olha lá o que você está dizendo, né? Para a gente cuidar bem do cliente, a gente tem que cuidar da nossa capacidade de fazer as coisas acontecer. Então a gestão positiva nos Estados Unidos é até cadeira universitária, né? É matéria de alguns cursos, inclusive de pós-graduação, tem sido um processo de falar para as pessoas de uma maneira de olhar as oportunidades. Um pouquinho de uma ferramenta de coaching, de assessoria que a gente tem trabalhado. Quando a gente fala do SWOT, para a empresa, a gente tem que falar também do SWOT para os indivíduos. Será que a gente nas lojas, nessas empresas de pequeno porte que eu quero aqui clarear algumas ideias, as pessoas estão sabendo o que ela pode fazer de melhor? E não precisa só da teoria do marketing para isso, só que legal, os amigos aí entrando. Eu espero nesses próximos 10 minutos dialogar nessas estratégias, mas a reflexão da gestão positiva vem antes. Por isso que esse momento nosso de live, semanal, acima de tudo, de uma área funcional apenas, eu estou chamando de gestão positiva. A gente teve especialistas aqui fazendo diagnóstico, a gente teve ao longo das últimas lives, com todo respeito às diferentes áreas de uma loja, de uma empresa, da administração, diferentes visões de como lidar com a crise, mas junto a elas eu quero agregar um pensamento muito forte, que é o pensamento positivo e das coisas poderem acontecer. A gente primeiro tem que ter atitude, Ao meu jovem aluno que está assistindo, ou quem foi aluno e hoje está no mercado, aquela formulinha básica. E as fórmulas que acompanham as nossas lives, as nossas aulas, elas servem como efeito de memorização, para que você guarde no seu íntimo, no seu cérebro e utilize. Então, ao meu aluno, que hoje está um pouquinho desanimado, como a minha amiga Nise escreveu em neurose, algumas das pessoas que estão assistindo, falando, e agora, Morgadão, como a gente vai vencer essa crise? A primeira ação positiva é a ação interna, a ação de atitude. Atitude os americanos chamam de predisposição mental positiva. Começa aqui. Se eu não tiver uma vontade de encarar as coisas que eu tenho para fazer de uma maneira positiva, boa parte da tragédia já está estabelecida. Vou falar de novo. Se eu não tiver uma visão positiva do que eu sei,
do que eu sou e do que eu quero fazer, né? Não despertar minha atitude, eu perco força frente às minhas realizações. Eu posso ter certeza disso que eu estou falando numa manhã que desde as 7h30 eu estou por essa telinha falando e imaginando as pessoas que estão do outro lado, né? Uma aula da universidade com 40 alunos assim, orientação aí para empresários também pela essa videoconferência. Então, nesses minutos finais de uma live de meia hora sobre vendas, eu quero passar agora aqui no ar 4 maneiras de uma loja vender mais e que essas 4 maneiras sejam úteis para você, minha amiga que tem uma loja, para você que tem o seu projeto empreendedor, para você que a família tem já estabelecido um comércio, né, um negócio e que nesse momento da crise está revendo estrutura. A primeira forma de vender mais, gente, é a forma de lidar com o que a gente tem. Eu vou fazer uma conjugação assim, de 2 elementos em cima do que eu descrevi na primeira parte. Produtos e clientes. Então, se eu tenho pessoas que gostam da minha loja, que compram do meu estabelecimento comercial, são as pessoas, clientes, que são atendidas pelos meus produtos. A primeira estratégia, que para o varejo comum é fácil de inserir, e é quase sempre a partir de uma boa conversa e orientação que isso acontece, até para as patrocinadoras das lives anteriores, né? Falei isso aí para Nana Campelo, estou falando para Doce Aroma, e para quem quiser que eu faça algum merchan nas próximas lives, né? A gente tem que fazer um uso da comunicação permanente com quem já é nosso cliente. Eu não sei se a sua loja tem uma base de cadastro desse cliente, se você tem aquela coisa que o antigo comerciante fazia no balcão, né? Conhecer esse cliente, dar uma confiança, falar assim pelo fio do bigode. É claro que hoje nas grandes cidades isso é um pouco mais difícil, mas inspiro você aqui a ter um cadastro, seja pelo site, seja pelo um sistema de sorteio, pela aquela promoção que a pizzaria do bairro faz ao coletar, né, adesivos da caixa de pizza e depois ter uma promoção. Nada como dar ali o celular junto, o nome, um WhatsApp que essa pizzaria do bairro pode criar para fazer esse contato de vendas de maneira mais frequente a partir dessa iniciativa. A estratégia 1 é vender mais os atuais produtos para os atuais clientes. Ela é fácil, mas ela insere gestão, ou como falamos aí agora há pouco, né, junto até com vocês, uma ação positiva. Será que eu estou cuidando de quem já é meu cliente? Será que o portfólio de produtos que está lá na loja está atendendo às necessidades? Será que a maneira que a pessoa atende o telefone nessa pizzaria ou o cliente no balcão, e claro, hoje muito com a internet, está fazendo esse trabalho? Então, um banco de dados, se eu puder criar sim, mas principalmente um processo de lembrar que esse atual cliente ele é muito querido e necessário pela empresa. Então, a estratégia 1 para todo e qualquer negócio vender mais é fazer uma ação retilínea, contínua e de cuidado, né, de tentar cada vez mais vender não só o número atual, mas cada vez vender mais produtos para os mesmos clientes. Presta atenção nessa informação mesmos clientes, porque a estratégia 2 entra na minha área de ação na universidade, a área de aulas de marketing. O que o marketing faz além da comunicação? O marketing ele divulga a empresa. E aí vender os mesmos produtos para novos clientes é uma busca contínua do marketing. O marketing, quando ele busca novos clientes, seja pelo site, seja aí pelo e-mail disparado, no dia a dia, né, quando a sociedade está circulando normalmente pelos folhetos, pela propaganda, pelas ações que inclusive uma pizzaria de bairro pode fazer em distribuir esse pequeno cardápio, folheteria, nos prédios da redondeza. Então a ação de marketing ela deve ser centrada, claro, em dar informações para quem já compra, mas principalmente em buscar novos clientes. Será que é por isso que a gente tem que pôr uma promoção, um desconto, um preço melhor nesses folhetos? E aí está a razão das aulas de marketing com a pequena empresa, que quando eu voltei para o Brasil, né, de uma bolsa de estudo que tive lá na Europa, eu escrevi sobre isso e trabalhei e hoje retomo quando a gente faz esse tipo de ação com as pequenas empresas, né? Então a estratégia 2, é uma pena que aqui a gente não vai parar para escrever, mas a 1, vender mais dos atuais produtos para os mesmos clientes. A estratégia 2, como prometido, vou dar 4, a gente tem que vender os mesmos produtos para novos clientes.
um processo contínuo que esse pequeno varejista tem que de reciclar, buscar, trabalhar novos clientes, né? Então a gente tem aí a certeza que você, a Núria Molena que está escrevendo aí, o pessoal que já tem um negócio aberto, a gente tem que manter o cliente, mas cada vez mais estratégias positivas. Fala, Antônio, fala, meus amigos que estão aí entrando. A gente tem a estratégia de vender os mesmos produtos. Eu não estou falando em mudar portfólio, não estou falando em mudar conteúdo, né, do que essa loja tem para vender. Estou dizendo em buscar alguma estratégia, e hoje muitas delas digitais, tem uns especialistas nos assistindo aqui, né, pode ajudar a sua loja a fazer isso. Pode ajudar a sua pequena empresa a buscar novos clientes, em cima de um conteúdo, em cima de promoções, em cima de ofertas. 2 das 4 estratégias, as 2 mais simples, falei agora. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? A hora voa com vocês, que bom esse número, né? Eu imagino que de 20 a 30 e poucas pessoas passar aqui nessa live vai ser uma satisfação muito grande. A gente tem aí feito um projeto até de certa maneira social, em distribuir conhecimento, em trocar ideias. Caso você saiba de alguma empresa que queira esses conteúdos, né, a gente logo vai subir isso para um canal do YouTube. Aqui fica circulando 24 horas e nós queremos saudar você que assistiu. Obrigado, Antônio. Eu sei que na hora do almoço e de propósito a gente faz aqui para que as pessoas consigam assistir. E é claro que dentro do trabalho nem sempre dá para ver a live inteira. Os últimos 5 minutos eu trago 2 estratégias. Estratégia 3, vender novos produtos para os mesmos clientes. Então é nessa hora que a pequena loja, o pequeno varejo, a empresa inova. Faz de repente uma alteração no seu portfólio. E aquela pizzaria, vou dar bem esse exemplo, porque aí a gente faz a sequência mental, começa a vender calzone, começa a vender um tipo de torta. E aí, não necessariamente a gente está mexendo com marketing, a gente está mexendo, né? Olha lá, Anides, no pet shop, a gente está mexendo com ampliação das ofertas. Então é você colocar a médica veterinária para atender full time, né? Naquele espaço da sua loja de pet shop, que tinha banho, que tinha os produtos, hoje para vender também esse serviço de socorro, o qual na segunda-feira ainda, né, minha amiga, eu precisei aqui correr com o meu bichão, com esse cachorro de 50 quilos que a gente tem tanto carinho, mas como um ser vivo, né? Passa uma madrugada e alteração de tempo, e claro que as massas que ele comeu com esse descendente de italiano no domingo pode ter alterado aí a flora intestinal dele, né? Mas é um serviço médico, no seu caso. É a torta dentro da pizzaria, né? São os novos produtos numa loja de varejo. A estratégia 3, gente, não é só vendas. A estratégia 3 mexe com operação também. Então a gente vende mais na medida que aqueles mesmos clientes começam a perceber, começam a ter a oferta de novos produtos e serviços na nossa loja. Então, para a gente que está aí registrando, essa é uma maneira do pequeno empreendedor perceber que se ele ficar somente com o pão francês, ele não vai ter ganhos em vender lá o pão doce, o pão recheado, a baguete. Por isso que a gente vê isso no pequeno varejo, é uma dica que eu quero transferir aqui. Por último, também para não atrasar muito minha aula, minha live é até a 12h35, né? Hoje com a conexão falei um pouquinho, mas a gente faz essa meia hora aí com o maior prazer. Eu quero falar da última estratégia de vender, a última estratégia mais complexa, mas nem por isso ela deve ser deixada de lado. Ela é aquela que mexe com o portfólio de produtos, mas também mexe com a lista dos clientes. Então é uma iniciativa de operação do negócio, de portfólio, de novas ofertas, mas também aquela estratégia de marketing que ainda falamos ao início, né, de fazer essa troca comercial em buscar novas pessoas para vender. É isso aí mesmo, meu caro Bom Tempo. Oh, que legal, é o varejo, a gente precisa recriar, a gente precisa vender. Então a linha 4 de estratégia é vender novos produtos para novos clientes. Registra essas 4 linhas, pensa na estrutura de vendas que você tem hoje no seu negócio, no seu produto artesanal, na sua pequena loja, no seu serviço. Eu como consultor, né, como orientador de carreira, como professor, constantemente eu olho assim e eu vou me despedindo nessa live que a gente abriu um canal de interlocução graças às boas e novas tecnologias. Na sexta-feira eu retomo o projeto das entrevistas, faço aqui o convite para meus amigos que aparecem, que de repente tem um conteúdo e queiram trazer de sextas-feiras, né, esse bate-papo. Eu vou me despedindo de você aqui, né? Eu vou cumprindo, como a gente faz na sala de aula, o encerramento no horário,
mais esse material ficará circulando e eu dependo desse estímulo, dessa força, né? De juntos somos mais fortes mesmo, bom tempo. Juntos a gente pode ajudar o pequeno empreendedor, as pessoas que aprenderam alguma coisa com a gente e também aprender com elas. A gestão positiva, de certa maneira, é um pouco disso e eu estou muito feliz de poder aqui compartilhar com cada um de vocês que nessa hora entrou, trocou, escreveu e se puder aprender um pouquinho com essas lives da hora do almoço. Eu me despeço, fiquem com Deus. Sexta-feira, com o meu convidado, a gente conversa mais ao meio-dia. Estou percebendo que às vezes estender um pouquinho da live vai ser melhor. Ainda é um ajuste fino desse nosso primeiro período, né? Mas já migrando para uma conceituação de gestão positiva. Me despeço. Até mais. Fica com Deus. Bons negócios, coragem, atitude, né? E vamos em frente. Até mais.